Olá! Bora mergulhar em um dos grandes mistérios da natureza: como é que as populações de seres vivos crescem, diminuem e, de alguma forma, encontram um equilíbrio. É um jogo super complexo de vida e morte que simplesmente define o nosso planeta. Já parou para pensar nisso? Por que o mundo não é um grande vazio? E, ao mesmo tempo, por que ele não é totalmente dominado por uma única espécie superpoderosa? A grande questão da ecologia de populações é exatamente essa. Que forças são essas que mantêm a vida nesse balanço tão delicado? Olha só, de um lado a gente tem a exuberância, a vida pulsando num recife de coral. Do outro, a aridez de uma paisagem quase deserta. São dois extremos, claro, mas ambos são governados pelas mesmas regras fundamentais. Vamos descobrir quais são. Para a gente entender o equilíbrio, primeiro a gente precisa entender a mudança. O tamanho de qualquer população não é uma coisa fixa, estática. Pelo contrário, é o resultado de um cabo de guerra constante entre quatro forças principais. Pensa numa balança, daquelas antigas. De um lado, a gente tem os fatores que adicionam indivíduos, que botam um peso ali. Do outro, os que removem. Quando os pratos estão alinhados, a população fica estável. Mas qualquer coisinha que mude e a balança pende para um lado ou para o outro. E aqui estão os nossos jogadores. É simples, mas é poderoso. A natalidade e a imigração, que a chegada de gente de fora somam, aumentando a população. Já a mortalidade e a emigração, a saída de indivíduos, subtraem, diminuindo o total. É a dança entre esses quatro fatores que dita o destino de qualquer população. Certo? Agora que a gente conhece as forças, vamos imaginar um cenário perfeito, ideal. Um mundo sem nenhum limite, onde uma população pudesse crescer livremente. O que será que aconteceria? A resposta é o crescimento exponencial, que é representado por essa curva em formato de J. É como uma bola de neve rolando morro abaixo. A cada instante, a população não só cresce, como cresce cada vez mais rápido. É um crescimento explosivo, movido só pelo potencial biológico da espécie. Para ter uma noção do poder disso, se liga nesse dado. Uma única bactéria se dividindo sem parar a cada 20 minutos poderia cobrir a superfície inteira da Terra em apenas 36 horas. É inacreditável. Isso mostra o potencial incrível que a vida tem quando não encontra nenhuma barreira. E aqui que a nossa história tem uma virada. Se toda espécie tem esse potencial absurdo, por que a gente não vive num planeta soterrado por uma única forma de vida que deu muito certo? O que está faltando nessa equação? A resposta, claro, é a realidade. O mundo real não é esse paraíso sem limites. Existem regras, existem barreiras, e é aqui que a ecologia fica interessante de verdade. Então, a gente troca a curva J pela curva S, ou sigmoide. Esse sim é o gráfico do crescimento que acontece de fato na natureza. O crescimento até começa rápido, parecido com a curva J, mas depois ele vai desacelerando e se estabiliza. E essa estabilização é o ponto-chave de tudo. E o que causa essa freada, essa estabilização? É um conceito fundamental chamado capacidade de carga, ou simplesmente K. Pensa nisso como a lotação máxima de um ambiente. É a quantidade de indivíduos que os recursos daquele lugar, comida, água, espaço, conseguem sustentar no longo prazo. Então, a grande sacada é essa. A diferença entre o sonho da curva J e a realidade da curva S é a chamada resistência do meio. Conforme a população cresce, a competição por comida aumenta, os predadores ficam mais espertos, o espaço fica mais apertado. São essas pressões que freiam o crescimento e o mantêm ali, flutuando perto da capacidade de carga. Ok, entendemos a teoria. Mas por que dedicar tempo a essas curvas e conceitos todos? A resposta é simples, porque eles são ferramentas essenciais para a gente resolver alguns dos maiores desafios do nosso planeta hoje. Entender a dinâmica populacional nos permite, por exemplo, calcular a melhor forma de recuperar uma espécie que está ameaçada de extinção. Ou então definir cotas de pesca que sejam sustentáveis, para não esgotar os cardumes. Ou até controlar pragas na agricultura de um jeito mais inteligente. E, claro, nos ajuda a refletir sobre o nosso próprio lugar nesse ecossistema global. A Terra, vista do espaço, é a imagem definitiva de um sistema fechado, um ambiente com recursos que são finitos. As mesmas regras de capacidade de carga e resistência do meio que valem para uma colônia de bactérias, no fim das contas, também se aplicam a nós. E assim, a gente termina com uma pergunta que é crucial.
Agora que entendemos as regras do jogo, o potencial de crescimento e os limites da realidade, como é que a gente pode gerenciar nossa própria população e nosso consumo para respeitar a capacidade de carga do planeta? Essa talvez seja a questão que vai definir o nosso futuro e de todas as outras espécies.